Que a paz de Cristo, nosso Senhor, seja com o seu coração. Amém. Muito bem, vamos nos alegrando sempre no Senhor, estudar a sua palavra. Nós estamos na exposição da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Leremos hoje capítulo 1, 2 a 5. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 5. Eu convido a igreja a ler alternadamente, sendo que a igreja solte bem a sua voz, para que quem está em casa possa ouvir, mesmo que no fundo a leitura. Lerei os versículos pares e a igreja os ímpares. Assim está escrito: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Amém. O desejo do meu coração é que o Espírito inspirador da palavra nos ilumine e nos edifique. Amém. Vamos só recapitular aqui. Nós lemos o primeiro versículo na quarta-feira passada e tratamos aqui da identificação dos autores, que são Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é o mesmo Silas de Atos. Nós vimos cada um na sua função no livro de Atos. Vimos também a formação da igreja no capítulo 17 de Atos, lembrando que ela foi organizada sobre a palavra de Deus. O fundamento dela é a palavra de Deus. Paulo fez isto com aquele método de provocar aqueles que ali estavam a pensar com ele, e ele mostrou na Escritura que aquele que deveria nascer, que era o Cristo, era justamente Jesus Cristo que ele pregava, que havia sido crucificado e já ressuscitara. Ali houve também grande perseguição por causa da inveja dos judeus. Paulo e Silas e Timóteo, eles têm que fugir, e ali fica a igreja, e esta igreja, ela passa por uma tensão, justamente por causa da perseguição, ser uma igreja ainda muito nova, acabou de ser organizada, sendo um número grande, lembram? Alguns judeus, uma multidão de gentios e muitas mulheres, distintas mulheres, formando a igreja de Tessalônica. Mas quando ele envia, no capítulo 3, Timóteo, ele registra isso aqui em Tessalonicenses, que ele envia Timóteo lá de volta para saber como é que a igreja estava. Então Timóteo traz um relatório, e em cima desse relatório ele escreve essa epístola, e ele vai destacar aqui as qualidades da igreja. E eu quero então dar seguimento para hoje falarmos um pouquinho sobre as evidências da eleição divina. Quando você fala em eleição, não tem como você não falar em predestinação, porque estão ligados. E esta doutrina da eleição tem sido alvo de muitas críticas por muitas pessoas, talvez por ignorância ou até mesmo por discordar. Nós temos uma linha que tem um segmento de armínios que normalmente não se alegra com essa doutrina. Entre eles tem aqueles mais fortes, né? Por exemplo, um pastor
assembleiano, né, que é o Malafaia, Silas Malafaia, ele chegou a afirmar isto, ele afirmou isto, e o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, também, R.R. Soares, também chegou a afirmar que a eleição é do diabo. E dessa forma, ele estava dizendo que todo aquele que crê nessa doutrina automaticamente está condenado. Mas nós temos um outro problema que surge dentro da questão da doutrina da eleição. Primeiro são esses ataques externos, uns dizendo até que quem crê nisso vai para o inferno, outros dizendo que se verdadeiramente há a eleição e a doutrina, a predestinação, então você não precisa nem evangelizar e nem se santificar, porque já é tudo escrito, então deixa tudo correr. E está equivocado. Tem um outro, que aí são crentes ímpios, que dizem acreditar na eleição e que usam a eleição como licença para pecar, dizendo, não, eu vou pecar, se eu for eleito, Deus vai me salvar. Então os dois estão equivocados, os dois estão errados. E nós vamos ver isso aqui nessa epístola, tratando especificamente aqui com a igreja dos Tessalonicenses e aplicando isso à nossa vida com alguns detalhes importantes desses versículos. Fica à vontade para você perguntar, para você contribuir, será muito bem-vinda a sua participação. Muito bem. Então vamos para algumas afirmações, e em cima dessas afirmações nós vamos descrevendo o texto. A primeira afirmação é que a formação e a vida da igreja é uma dádiva de Deus. O apóstolo Paulo já começa dando aqui a entender que a existência da igreja não tem a ver com uma iniciativa humana, dentro de uma necessidade humana, mas é algo que vem de Deus, pois ele diz no as primeiras linhas do texto lido, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Damos sempre graças a Deus. Por que Paulo usa isso? Segundo os comentaristas bíblicos, era muito comum no tempo do apóstolo Paulo as pessoas escreverem a outras pessoas com esta saudação, só que era direcionada aos deuses. Ou seja, damos sempre graças aos deuses por vós. E aí mencionava-se o nome ou englobava mais ídolos dentro do aspecto de saudação. Mas o apóstolo Paulo escreve, e possivelmente isso mexe com a igreja, porque ele vai dizer que as graças que ele dá pela igreja não é aos deuses e nem aos homens, mas a Deus, como sendo Deus aquele que formou, aquele que organizou, aquele que fundamentou a igreja. Então é uma igreja vinda de Deus, e isso é muito importante, porque no versículo 9 do mesmo capítulo, nós leremos o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, aqueles que se converteram e formaram a igreja de Cristo ali em Tessalônica, eram anteriormente idólatras, eles serviam a ídolos. Então a saudação aponta para a firmeza, ou tratar o caráter, fundamentar a igreja, firmar para que a igreja cresça, sabendo que a existência dela é em Deus e só em Deus, não há lugar para mais ninguém. Então por isso todo o mérito da existência da igreja e das ações da igreja está justamente em Deus formar esta igreja. Então a igreja é formada por Deus e não tem nenhum mérito no missionário que prega, não tem nenhum mérito no primeiro convertido, não tem nenhum mérito na evangelização.
todo o mérito, toda a glória, todo o fundamento é de Deus. A segunda afirmação que eu quero tratar aqui é que a eleição produz uma fé ativa. A gratidão que Paulo apresenta a Deus pela vida dos Tessalonicenses, ela está fundamentada em que Deus faz com que haja uma operosidade de fé. E isto aqui é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Uma coisa interessante que, se você olhar, tem 3 verbos aqui no nosso português chamado no gerúndio, que é mencionando-vos, no versículo 2, recordando-nos, no versículo 3, e 4, reconhecendo. É algo que não é um feito ali e acabou isolado, mas é algo continuado. Se é algo continuado, essa fé operosa também é algo que vai envolvendo a igreja dia após dia. Só que tem uma coisa muito interessante, porque ele vai trabalhar a operosidade da fé, e a palavra operosidade é o que nós chamamos naturalmente de obra. É uma obra da fé. É uma obra da fé. É um trabalho ativo que abrange toda a vida cristã, enquanto estes atos relacionados à fé, ou essa ação, essa obra de obediência aos mandamentos de Deus, ela é energizada, ela é vivificada, ela é contaminada para o bem, ou seja, para fazer acontecer pela fé. Então, a fé em Deus faz com que aquele povo obedeça ao Senhor Jesus. E é interessante porque, se você volta comigo aí no capítulo 2 de Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 9, ele vai dar uma expressão o mesmo termo usado aqui para operosidade, que é ergon, é a mesma que ele é usado no versículo 9 para dizer não de obras. Obras é o mesmo ergon da operosidade ali em Tessalonicenses. Mas também aqui tem uma negativa, quer dizer, a salvação não vem por aquilo que você executa. Mas no versículo 10 você encontra o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Também é ergon, ou seja, não é uma questão de a fé nos conduz à obra, e não a obra nos conduz à fé. E isso me chama atenção para uma coisa que nós passamos muito tempo, talvez você vai se lembrar disso. Muitas vezes a gente falava assim: deixa eu ver uma coisa aqui, na hora de nomear aqui as pessoas para funções na igreja, tem um irmão tal, ele está meio desanimado, vamos dar uma função para ele, ver se ele se anima, né? É muito comum você ouvir isso, mas isso está equivocado. Não é a fazer coisas que vai lhe dar fé, é a fé que tem que lhe conduzir, porque a ideia aqui é uma fé que põe vida em você. E aí você lembra de quem? Quando você fala de fé viva, quem se lembra do contrário disso? Tiago: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então essa visão da fé é uma fé ativa, é uma fé atuante. Então não adianta você falar que você crê em Deus se você não tem anseio por obedecê-lo. Isto é negativo, isso não existe. A terceira lição, que é a eleição produz amor prático.
porque ele vai dizer a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. A expressão abnegação do vosso amor a abnegação é um trabalho exaustivo, ou seja, você nega o seu prazer, o seu descanso, você nega o seu momento de lazer, você nega aquilo que a sua carne quer fazer para atuar, para fazer coisas. A ideia é um trabalho árduo, cansativo, que envolve suor e fadiga. Envolve uma questão relacionada como que um cansaço que decorre da utilização das suas energias, ou seja, você chega no final da tarde ou à noite, você está exausto, cansado, porque você fez coisas relacionadas ao reino de Deus. A abnegação do amor é justamente isto, você executar coisas. E eu concordo com William Hendrickson, quando ele fala a respeito deste serviço no amor, que envolve muito ou tudo que relaciona-se à vida do crente. É você atender aquele que necessita, é você ouvir aquele que precisa falar, é você orar com quem precisa de oração, é você chorar com quem está chorando, é você sorrir com quem está sorrindo. Mas não é só isso, não é um relacionamento simplesmente de um suporte, de uma ação de soerguer alguém simplesmente, mas envolve principalmente a proclamação do Evangelho, que esta é, sem sombra de dúvida, a tarefa mais sublime e mais abençoadora e que mais demonstra amor por alguém. Porque quando nós vemos aqui os versículos 6 e 7, ele dá essa ideia da evangelização, da proclamação. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor Jesus, recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, na evangelização, na proclamação do Evangelho, ainda que haja perseguição. Então a grande questão aqui é, eu agora sou alguém que abro mão do meu descanso, abro mão do meu lazer, abro mão dos meus prazeres para o serviço. E este serviço é um serviço realizado em amor. Não é uma exigência, ou seja, se você não fizer tudo isto, você também vai para o céu se você creu em Jesus. Então não é fazer uma coisa para ir para o céu, mas é ser envolvido por este amor e executar a tarefa em amor ao próximo. E aí o amor ao próximo, ele é muito mais do que simplesmente você concordar com ela ou você caminhar ao lado de, mas é também você não permitir que ela se desvie nem para a direita nem para a esquerda. É você corrigir quando necessário. É você dizer não, porque o autor aos Hebreus vai dizer que Deus corrige ao filho a quem ama. E aqui então este amor me leva até mesmo às grandes insatisfações, quando então eu vou chamar a atenção de alguém, mesmo que esse alguém fique chateado comigo. Mas esse alguém não poderá sair e dizer assim, não sabia, por isso eu errei. Isto é amor. E amor é você
caminhar junto para levá-lo num trajeto que é o caminho do Senhor. E aí me faz lembrar de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Olha só o que diz lá, só a primeira parte, não vamos ler tudo por causa do nosso tempo, mas olha o que diz lá. Interessante, porque ele vem tratando acerca dos dons espirituais. E por incrível que pareça, os dons espirituais continuam sendo o grande problema das igrejas atuais. Não bastasse os coríntios, a igreja de Corinto, não bastasse eles, hoje continua a mesma coisa. Eu sou melhor porque eu falo em língua. Não, eu sou melhor porque eu profetizo. Não, eu sou melhor porque eu faço aquilo outro. Eu sou melhor porque tenho isso. Eu vou ser batizado com o Espírito Santo, vou fazer isso. Você não foi. E Paulo está dizendo aqui sobre os dons, e depois a gente pode fazer um estudo sobre os dons, inclusive sobre o dom de língua, que eu particularmente pendo para o idiomático, mas ele vai dizer aqui a respeito dos dons. Quando chega no capítulo 12, 31, 1 Coríntios 12, 31, ele diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E ainda no 31, ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho... Não ouvi. E eu passo a mostrar-vos um caminho... sobremodo excelente a quê? A tudo aquilo que ele falou de dons. Qual é este caminho? O amor. E aí ele diz, ainda, isso aqui não é uma expressão de que alguns falam isso, alguns, não, ainda que eu tivesse dinheiro para comprar todo mundo, eu não compraria. É mais ou menos isso que ele está dizendo. É uma linguagem que não é real. É como se fosse assim: ainda que eu tivesse dinheiro para comprar um carro de 500 mil reais, eu não compraria. Por quê? Porque acho desnecessário. Eu não tenho dinheiro. Mas eu uso a expressão ainda que. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Essa é a questão. Então, aqui a igreja, ela tinha uma ação continuada em amor, um amor que fazia com que eles vivessem no serviço e na evangelização. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho que pregar em breve sobre esse texto, mas ontem eu fui maravilhado com 1 Coríntios 8, e lá fala sobre o litígio. Lá fala sobre a comida a ídolos. E é muito interessante porque ele diz assim: aquele que se escandaliza por causa da comida a ídolo é fraco. Aquele que não se escandaliza pela comida a ídolo é forte. Só que, na sua força, você não pode levar o fraco a pecar. E aí você deixa de comer, não porque você acha que é pecado, mas por amor ao próximo. O que rege a vida da igreja não é o que eu acho ou deixo de achar, mas é o bem-estar espiritual do meu próximo. Então esse serviço da igreja dos Tessalonicenses era desenvolvido em amor, a motivação era o amor. E era realmente algo cansativo durante o dia e que eles faziam por amor. Se quiserem falar, pode falar, fique à vontade. Essa foi a segunda evidência da eleição. A terceira evidência, que é o nosso quarto ponto, a eleição produz
perseverança. Então, depois de falar sobre o amor abnegado, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 3, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui também é muito interessante porque dá a ideia de uma paciência no sofrimento. Uma paciência. Veja bem, você tem uma fé ativa, você tem um amor que lhe conduz a trabalhar e trabalhar muito, servir muito. No caminho eu falava com Damares, é muito gostoso você poder servir as pessoas. Só que a gente precisa servir as pessoas sem querer receber em troca. E nós somos mestres disso, fazemos alguma coisa e quando alguém não faz, nós falamos, pois é, eu fiz tanto e agora não fez para mim. Não é o sentido aqui. Não é o sentido aqui. Então, ele executa esta obra como um peso. E quando você precisa, às vezes, ele nem te atende. E Jesus chega até a dizer, é melhor que seja assim. E você faça para que aquele não tenha condição nenhuma de lhe retribuir. Porque você faz por amor. Quando eu faço para um igual a mim, ele pode me dar aquilo que eu dei para ele. Mas quando eu faço para, vou citar um exemplo aqui, para um morador de rua, que não tem condições, não tem dinheiro. Então, se eu faço alguma coisa para ele, ele automaticamente, com pequenas exceções, não poderá me devolver aquele ato que eu fiz com ele. Então, isso seria feito só por amor, porque a não ser que eu tire uma foto, né? Olha aí eu ajudando o pobre e posto na internet. Está moda hoje, né? As pessoas vão lá, pegam um mendigo lá, passam o sanduíche na cara, na pé da boca dele para ele ficar aceso e tira uma foto, minha igreja fazendo obra, né? E põe na rede social para todo mundo ver que está fazendo obra. Aí não vale também não, tá? Aí não vale também não. A questão é fazer por amor. Só que isso cansa. Isso cansa. E este cansaço, e até mesmo dentro da perseguição que nós vimos lá na igreja, da formação da igreja dos Tessalonicenses, em Atos 17, e agora Paulo fala sobre isso aqui no versículo 6, do primeiro capítulo da epístola, esse sofrimento poderia enfraquecer a fé dos irmãos. Vamos pensar comigo aqui? Uma igreja que começou com alguns judeus, uma multidão de gentios piedosos e bastante mulheres piedosas, mulheres distintas, que em seguida já enfrentou terrível perseguição. O próprio Jason foi arrastado da sua casa e levado para a prisão. Depois pagou fiança e saiu. É muito fácil uma igreja estar nascendo a abandonar. Jesus falou sobre isso, sobre a questão da semeadura, vocês lembram disso? E ele disse que uma parte caiu à beira do caminho, e cresceram os espinhos, a sufocaram. Depois ele explica dizendo que as dificuldades que surgiram, vieram e tiraram, roubaram o que estava semeado naquele coração. E Paulo tem essa preocupação, mas o que ele recebe de relatório é que não, essa igreja não, essa igreja ela é igualzinha à igreja de Nova Brasília, e não é só da presbiteriana não, outras firmes aí, é uma igreja forte, é uma igreja que tem uma fé ativa, que exerce esse amor, e mesmo na dificuldade, permanece, tem paciência, perseverança, ela consegue receber isso como de Deus e fundamentado na esperança, não fundamentado na sua própria capacidade, não na beleza de ser ou se mostrar, mas a expressão dentro do feito da igreja, é firmeza da vossa esperança. Qual esperança? A volta de Cristo. Dentro da volta de Cristo, o que pode acontecer com a igreja de Cristo?
ser arrebatada na volta de Cristo, mas o quê? Tem a perseguição, mas depois da perseguição, quando você for recebido, a igreja vai ser recebida por Cristo, e o que vai acontecer com a igreja? Será glorificada. Vocês acham que a motivação nossa não é esta? O que nos mantém firme é a beleza de estar com Deus, que já experimentamos um pouco daquilo que acontecerá, mas é a convicção daquilo que se verá. É a maneira como nós cremos, e esta crença, ela tem dois sentidos. Ela tem o que se executa aqui e agora, porque veja bem o que ele vai dizer: da firmeza da vossa esperança em quem? No apóstolo Paulo. Não, não é no apóstolo Paulo. Em Jesus Cristo. Aí eu preciso voltar só um pouquinho com você, lá em Atos 17:3. Atos 17:3. Como essa igreja foi fundamentada, como ela foi formada, o que Paulo estava falando para essa igreja. Vamos ler o versículo 3 juntos comigo? Vamos lá? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, qual foi o evangelho anunciado? Cristo. A esperança deles estava em quem? Em Jesus Cristo. Não era nos métodos, não era na experiência do apóstolo Paulo, mas era em Jesus Cristo. E aí você lembra de domingo, quando nós pregamos que no final, a nossa vida está oculta, mas no final, quando Jesus manifestar a sua glória, nós seremos manifestados com Ele em glória. Irmãos, é só uma questão de tempo. Eu quero que você divulgue isso para aquele seu familiar, aquele seu irmão em Cristo que não está aqui hoje, talvez por uma razão que não pode estar mesmo, mas incentivá-lo a vir quarta-feira, para que nós enchamos esse templo aqui, porque nós precisamos ouvir isso, precisamos revitalizar isso em tempos de crise. Em tempos que as trevas estão cada vez mais afloradas contra os princípios de Deus, sempre foi, mas o avanço de alguns anos para cá é muito grande. E nós precisamos nos manter, sim. Dói no meu coração ver pessoas que defendem cãezinhos, e deve defender mesmo, pessoas que defendem a paca. Você sabe o que é paca? Sabe não, né? É um bichinho lá que o pessoal mata e come. Alguns matam e comem. Defendem a paca, e também acho que deve defender também, não deixar pegar. Ovo de tartaruga, defendem também, mas querem matar criança no ventre. Irmãos, vocês aqui, alguém aqui já viu o que acontece quando vai se praticar um aborto, em alguns casos, porque tem uma que é você arrancar parte da criança. Olha, é uma coisa absurda, dá até náusea na gente, mas as pessoas estão querendo que isso seja legal. Sabe para que isso? Para que a orgia imoral seja cada vez mais praticada. Porque praticou a orgia, a imoralidade, engravidou, arranca. Isso está vindo cada vez mais forte para o nosso meio, para o nosso Brasil. E isso dá na gente tristeza. Dá tristeza por quê? Porque a vida deixou de ter valor e os princípios de Deus estão sendo cada vez mais abafados. Eu preciso ser alimentado, alimentar vocês, e nós precisamos nos alimentarmos com esta convicção, essa esperança. Já percebeu que você prega, a pessoa não se converte? O nosso lugar aqui, você não tem muito mais conversão. Aí você chega perto de uma pessoa, não, eu creio em Jesus, só que não quer nada com Jesus.
Eu amo Jesus, mas não quer obedecer a Jesus. Não, eu sei, você sabe, mas não quer. E aí você vai ficando assim, convém continuar pregando? Sim, convém. E vamos continuar pregando, ainda que se levantem contra nós. Ainda que nos custe a liberdade de estarmos aqui, inclusive com transmissão. Ainda que nos custe até mesmo ataques, como temos visto hoje, de autoridades que estão querendo entrar com um pedido para possível anulação dos eleitos do conselhos tutelares. Por quê? Segundo um repórter de uma grande emissora, é porque muitos evangélicos foram eleitos, e eles dizem que não pode, e isso não deve acontecer, e deveria então rever isto, porque eles vão entrar para plantar a ideia de Deus na vida das crianças. É a palavra desse repórter de uma grande emissora. Em meio a tudo isto, nós não podemos arredar os pés, mesmo que nós não possamos mais fazer transmissão, mesmo que nós não possamos mais nos reunir aqui, mesmo que nós não possamos mais andar na rua e nos custe a liberdade, mesmo que nos custe a vida. Por quê? Porque nós caminhamos para o céu, nós caminhamos para a nova terra e novo céu. Nós não somos deste mundo, nós somos do Senhor Jesus, e nós somos fundamentados nesta esperança que Jesus voltará e Ele reunirá a sua igreja. Esta era a esperança de uma igreja que nasceu na perseguição, estava com perseguição. Se você não tem esse anseio, então você não se converteu. Nós acabamos de cantar sobre a volta de Jesus. E eu creio que todos aqui têm esse anseio. Eu creio. Esta fé, ela é uma fé operosa, ativa, uma fé que tem obras. O amor é um amor que lhe conduz ao exercício do serviço, motivado por esse amor, então, ele conduz a isso, é um serviço exaustivo, em que eu abro mão do meu próprio bem-estar, por isso a tradução é abnegar. E ela é fundamentada nessa esperança viva. A fé dos tessalonicenses não havia diminuído. Eles estão firmes nessa esperança do último dia. Em quinto lugar, a eleição é um ato exclusivo do constante amor de Deus. Versículo 4, nós lemos: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Vejam bem, por que eu coloquei exclusivo e constante amor? Na tradução, nós não temos essa ideia. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Nós temos a ideia de que Deus elegeu este povo, esses irmãos, e que as obras que eles apresentavam, o que eles faziam, evidenciava que Deus havia escolhido esses irmãos. Só que a expressão amados de Deus, ela está dentro de uma conjugação no original que dá uma ideia de um ato realizado sempre, que seria muito parecido com o nosso gerúndio. É como se falássemos aqui que a igreja que Deus continua amando. Uma igreja amada continuamente, dia após dia. A ideia é a ideia de realizar algo dentro deste amor, e este amor não ser um ato
em si, mas algo que vai se renovando dia após dia. Deus me ama hoje, Deus me amará muito amanhã, Deus me amará muito depois de amanhã, porque Ele continua me amando. Amando. E então, esse ato dessa fé, deste amor e dessa esperança, sendo uma fé ativa, sendo um amor prático de serviço, e sendo então esta esperança a base da sustentação, da firmeza, isto comprova, evidencia que este povo era verdadeiramente eleito de Deus. E aí, eu quero voltar à nossa introdução. Lembra quando eu disse do problema em que os arminianos nos acusam? Você não precisa evangelizar e nem se santificar, se é que você é eleito. E aqueles ímpios entre os chamados calvinistas, que dizem assim: ah, não, eu posso viver pecando, porque se eu for eleito eu vou ser salvo de todo jeito. Bom, esses aqui acabam ser destruídos, porque o que Paulo está dizendo é que a maneira de viver obedientemente no Senhor demonstra se é eleito ou não. Então a ideia de que eu vou pecar se eu sou eleito de Deus, depois Deus me traz de volta, então está evidenciando que eu não sou eleito. Então, se eu tenho priorizado o pecado na minha vida, pensando que se eu sou eleito, Deus vai me tirar de todo jeito, isso está mostrando para o mundo que eu não entendi nada de eleição e que há evidências de que eu não seja eleito do Senhor. Mas para a gente fechar, a eleição produz transformação operada pelo poder do Espírito. Porque ele vai falar no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu quero começar aqui com a expressão chegar, não chegou até vós. Isso aqui, mais uma vez, lança luz à transformação. Não foi um ato executado por cada membro da igreja de Tessalônica. Assim como você hoje é crente, você hoje não quer pecar, e essa transformação que passou na sua vida, porque antes você queria, agora você não quer mais, não é efetuada por você mesmo, mas ela é efetuada pelo poder do Espírito Santo. Porque a palavra chegou, ou seja, dá a ideia de algo, é uma ação operada externamente, algo que vem de lá para cá, e que entra e que transforma a partir do interior. E aí sim eu me arrependo, e aí sim eu quero nova vida, aí sim eu quero uma mudança de vida. Mas isso vem do poder. Veja bem, tem uma frase que, se eu não estou equivocado, é atribuída a São Francisco, acho que de Assis, eu não sei se é o de Assis, tem dois São Francisco, né? Mas é atribuída a ele, que até bonita, mas não é verdadeira. Irei para lá e viverei, evangelizarei, se necessário usarei palavras. Parece bonita a palavra, né? Mas não é bíblica. Não é bíblica. A ordem é: prega a palavra. Olha o que ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Tem que ter a pregação. Agora, lógico, não pode ter a pregação desassociada da vida. Mas é necessário falar, é necessário pregar. Por isso a expressão: ide anunciai.
O exército poderia voltar das suas batalhas simplesmente cantando. Mas o que o comandante fazia? Pegava lá aquele que corria mais, vai lá e anuncia o que aconteceu. Proclame o que aconteceu. Nós somos proclamadores, nós somos os arautos. É preciso ter vida e, junto com a vida, palavra, pregação. Mas não é a minha pregação e nem o meu exemplo que vai salvar alguém. Isso é apenas instrumentos. O que vai salvar alguém é o poder do Espírito Santo. É por isso que eu tenho que continuar pregando. Sabe aquele moço que estava aqui junto com a gente na quadra sábado, fazendo aquela bagunça toda ali, que estava embriagado? Então, deixamos ele quietinho ali, enquanto não atrapalhou nada, ficou ali, né? Hoje me encontrei com ele de novo, e ele bêbado disse para mim assim, eu falei, como é que você está bem? Ele falou assim, com Jesus tem que estar bem, né? Com Jesus tem que estar bem. Mas por que não crer que o poder do Espírito Santo pode salvar aquele coração? Claro que pode. Salvou o meu. Salvou o meu, pode salvar qualquer um. Salvou meu coração, pode salvar qualquer um. E é este poder. E este poder transformador é um poder que nós já falamos muito sobre ele. Eu gosto muito da passagem de Ezequiel, né? Do profeta Ezequiel, capítulo 36. Quando diz lá que dar-vos-ei um novo coração, porei em vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, o Espírito Santo. Esse é o processo que Deus executa para a mudança de comportamento. Então, tudo que Paulo está dizendo é o seguinte: fico muito feliz, dou muito graças a Deus, porque a vida que vocês têm vivido é uma vida que demonstra que Deus verdadeiramente elegeu vocês. Vocês são eleitos, e isso me alegra o coração, isso me dá gratidão ao coração. Mas lembre-se disso, quem fez isso em vocês foi o Senhor, somente o Senhor. E vocês estão provando isso, que não foi só a minha pregação, não foi só a emoção do apóstolo Paulo chegando, não foi só ir lá para ouvir o pastor tal. Alguns cobram até aí um ingressozinho, né? Não foi para ver o pastor Paulo, não foi por causa da facilidade de Paulo pregar, mas foi pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho crido que o Senhor fará coisas novas no nosso meio. Tenho buscado isso com fé. E a minha oração tem sido, Senhor, que esse espaço seja pequeno para conter pessoas que verdadeiramente venham, se unam na Tua palavra, tão somente por causa do Senhor. O dia que for só oração, vem todo mundo. O dia que for estudo bíblico, vem todo mundo. O dia que for escola dominical, vem todo mundo. O dia que for para culto público, vem todo mundo. O dia que for para sua limpeza, vem todo mundo. O dia que for para juntar panela, vem todo mundo. O dia que for para conversar, brincar, vem todo mundo. Mas o centro da nossa motivação seja o Senhor. E eu espero que aquele irmão que saiu preocupado e foi para muito longe, ele possa ouvir desta igreja um relatório da seguinte forma: essa igreja tem uma fé ativa. Essa igreja tem um amor que motiva um serviço exaustivo. Essa igreja está firme na esperança. As ações dessa igreja evidenciam que Deus a elegeu e que ela foi transformada no poder do Espírito Santo. Agora, minha pergunta a você, nem vou para a minha conclusão aqui, que já concluí de forma diferente. A minha pergunta para você é: você como pessoa, não como igreja, como pessoa, tem evidenciado esta fé ativa, que te identifica com o Senhor? Você ama a Deus e ao próximo o suficiente para exercitar-se a ponto de abrir mão de coisas pessoais para o bem-estar das pessoas e a glória de Deus? Você caminha, embora tentado, e embora às vezes injuriado, às vezes jogado
para baixo, você continua firme porque o seu destino é a glorificação, a sua esperança é essa, em Cristo. Você experimentar de Cristo hoje, você tem se deleitado em Cristo hoje, você demonstra isso? Se você tem demonstrado isto que nós acabamos de estudar, então eu posso falar assim para você: as suas ações demonstram que você é eleito e amado